investimento para viagem. Ou você aprende ou vai continuar só sonhando com aquela viagem inesquecível que nunca vai se concretizar. Por isso esse vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre os tipos de investimento que você pode fazer para poder viajar todos os anos, que é o que a maioria das pessoas quer. No vídeo anterior, eu falei sobre planejamento de viagem. Como que você pode se organizar para viajar para o exterior todos os anos. Se você quer aprender a se planejar para a sua viagem, assiste esse vídeo aqui, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais técnico de coisas relacionadas aos investimentos, conforme eu havia prometido, que você pode fazer para conseguir de fato viajar todos os anos. Na prática, esse é um conteúdo bastante simples inicialmente, mas que talvez você precise se aprofundar. Mas antes de falar sobre os investimentos que você deve fazer, eu vou começar acabando com a dúvida do que você não deve fazer. E é bem rápido. Evite investimentos que não têm liquidez, ok? Como, por exemplo, na renda variável você tem as ações. Por quê? Quando você vai investir para viagens que vão acontecer em datas mais próximas, até 24 meses, é muito comum uma ação cair por 2 anos seguidos. A famosa Magazine Luiza que todo mundo fala, que deu aquele boom e aquela rentabilidade absurda, ela caiu por 6 anos seguidos, antes de começar a virar a curva. Então, fica muito atento. Se você tem uma viagem que vai acontecer próxima, daqui 2 anos, 24 meses, evite investimento em ações, porque você pode precisar resgatar para fazer a sua viagem e resgatar menos, e aí ela não vai acontecer. Ações funcionam muito bem para investimentos de longo prazo, tá? Acima de 5 anos. Entre 5 anos e 2 anos é bom você ter um conhecimento um pouco mais aprofundado para conseguir fazer isso de forma eficiente, tá? Outro investimento que não tem liquidez da renda fixa é a LCI, por exemplo, ou alguns CDBs de bancos privados. São investimentos que têm data para você resgatar e que na maioria das vezes você não consegue resgatar antes. Então evite esse tipo de investimento, tá? Para essa finalidade, para as viagens de curto prazo. Viagens mais longas, que você quer se organizar com muita antecedência, aí é mais tranquilo. Agora vamos aos investimentos que você deve fazer para conseguir se organizar e viajar. Lembrando que nesse vídeo você aprendeu a calcular a sua meta de investimento mensal para viajar. Agora eu vou ensinar onde investir esse dinheiro da meta de investimento. Se você não viu o primeiro vídeo, é muito importante que você assista para saber calcular a meta. Bom, que tipo de investimento? Primeiro deles, que é muito bacana e muito simples, título público. Por que título público? É o investimento, digamos assim, mais seguro que você tem na economia brasileira. Muito mais do que poupança, do que o CDB, né? E ele dá uma rentabilidade muito bacana, especialmente os títulos pré-fixados. Títulos pré-fixados são aqueles que você já sabe quanto vai resgatar na data do vencimento, tá? Ele tem uma taxa de juros que é definida no começo do contrato e ela não vai mudar, tá bom? Então, como é que você faz essa conta? É o seguinte, todo título público pré-fixado, ele paga R$1.000 na data do vencimento. Vamos imaginar que o vencimento de um determinado título é 1º de janeiro de 2024. Então, você vai receber no dia 1º de janeiro de 2024, R$1.000 por cada título que você comprou. Ou seja, a pergunta é, quanto você paga nesse título hoje? Quanto maior a taxa de juros do título, menos você precisa pagar por ele hoje. Vamos imaginar que você paga hoje R$700. Então, para cada título de R$700 que você compra hoje, em setembro de 2021, você ganha R$1.000 em janeiro de 2024. Gente, aqui eu estou falando valores hipotéticos, eu não sei de cabeça quais são os valores, mas você pode olhar no site que eu vou deixar na descrição dos títulos públicos, do Tesouro Direto, tá bom? Então, se você tem uma viagem que você quer realizar até 6 meses antes do vencimento do título público, você deve investir em títulos pré-fixados, porque isso vai fazer com que os seus investimentos rendam mais do que a poupança, muito mais, e ao mesmo tempo vai te dar uma certa segurança de que você vai ter o dinheiro para realizar a viagem. Outro investimento que você pode fazer para você se organizar para suas viagens
são os fundos imobiliários. Esses são um pouco mais detalhados. Os títulos pré-fixados, os títulos públicos são bem tranquilos. Os fundos imobiliários, eles precisam de um pouco mais de conhecimento. Por isso, eu preparei esse vídeo para você aprender sobre fundos imobiliários, tá? Lá vai te explicar todos os detalhes. Na prática, fundo imobiliário é um investimento em imóveis. Só que você não compra o imóvel, você compra cotas do imóvel. E não é uma casa alugada para o seu Zé, não, tá? Pro João. É, na verdade, um grande imóvel, tipo vários prédios comerciais, cada um com 200 salas alugadas para um monte de gente. E você compra uma cota desse patrimônio. E o aluguel que as pessoas pagam, ou quando vende o imóvel, o lucro que as pessoas têm quando vende o imóvel, quando recebe o aluguel, você recebe uma fração correspondente ao número de cotas que você tem. Então, na prática, é a mesma coisa de investir em imóvel, só que você compra um pedacinho. Agora, pasme. Isso é mais rentável do que comprar um imóvel e alugar. Isso tem mais segurança do que comprar um imóvel e alugar, por incrível que pareça. E nesse vídeo aqui eu explico sobre isso. E tem mais liquidez, ou seja, você consegue vender muito rápido. Diferente daquele tio seu, sabe aquele tio que tem um lote que ele está tentando vender tem 3 anos? Pois é, fundo imobiliário, você pode ter o mesmo patrimônio do lote, sei lá, 100 mil reais investidos e consegue resgatar da noite para o dia. Então é muito tranquilo e eu recomendo que você aprenda sobre essa modalidade de investimento. Quando você vai viajar, você pode investir todos os meses aquela meta de investimento mensal, uma parte dela, não precisa ser tudo, pode ser só a metade, em fundos imobiliários. Assim, como você tem uma rentabilidade melhor, você consegue investir um valor até menor do que o que você precisaria se você estivesse simplesmente juntando no colchão o dinheiro para a sua próxima viagem. Conteúdo rápido, bem prático, eu fico por aqui, de social arrumadinho, né? Porque eu vou falar de investimento. Um beijo e bora realizar. Se inscreve no sininho, deixa o seu like agora, porque é importante, ajuda o canal a crescer e ajuda aquela amiga, sabe aquele amigo seu que não sabe investir? Ajuda ele a ver esse vídeo e aprender. Então agora sim, um beijo e bora realizar.